Na revista Momento Espírita, no volume 4, conta-nos uma história de um homem que pergunta a Deus para que serve o horizonte. Seu caminho um passo em direção ao horizonte, ele de mim se afasta um passo. Seu caminho 2 passos, ele de mim se afasta 2 passos. Seu caminho 1 quilômetro, ele de mim se afasta 1 quilômetro. O horizonte, creio, não serve para nada. Deus então sorriu e disse-lhe: mas é justamente para isto que serve o horizonte, para mantê-lo, para fazê-lo caminhar, para fazê-lo andar. Muitas vezes, em nossos dias, nos nossos afazeres, nas nossas preocupações, nós estamos tão envolvidos que muitas vezes nós não nos damos conta do horizonte, que é Deus, nosso Pai. Estamos preocupados apenas com nossas necessidades diárias e a vida, por assim dizer, como nós costumamos às vezes dizer, a vida nos atropelando, o tempo nos atropelando. Então muitas vezes nós não nos damos conta deste horizonte que é Deus. A doutrina espírita nos ensina que o nosso destino é sermos perfeitos e que para isto fomos criados. Lógico, há um longo caminho, uma longa jornada evolutiva a ser percorrida, mas sabemos que o nosso horizonte, que lá na frente está o Pai Criador, acenando-nos, convidando-nos a seguir em frente. Pois a busca da perfeição, esta faz parte das leis do Criador. Toda a criação tem por finalidade progredir, aperfeiçoar-se. E Jesus nos coloca Deus como o modelo de perfeição e como um horizonte a ser seguido. É claro que o horizonte físico não é possível, mas Deus é a suprema perfeição e tem como tal todos os atributos em grau absoluto. Deus é todo amor, todo justiça. Deus é todo sabedoria e todo poder. E nós, seus filhos, estamos fadados à perfeição relativa. Temos em germe, em nós, todas as potencialidades para serem desenvolvidas. E foi por esta razão que Jesus nos disse: vós sois deuses. Queridos amigos, quando eu me propus a fazer essa palestra, quando eu a comecei a fazer, com o tema do divino propósito, foi para mim, aos poucos, na medida que eu ia desenvolvendo a palestra, por assim dizer, foi caindo a minha ficha. Porque muitas vezes, pelo menos eu, me questionava
qual seria a minha missão? Por que eu estou aqui? Qual é a razão? Aonde que eu poderia servir? O que eu devo fazer? Creio que compartilho de muitos de vocês que têm esta mesma ou tiveram esta mesma indagação. Porque quando eu comecei a estudar, ver as palestras espíritas, comecei a estudar no ERD, eu via muito falar de missão, a minha missão. Todos nós temos uma missão. E eu quero convidar a todos para nós analisarmos juntos, refletirmos sobre esta questão, a nossa missão. O divino codificador Allan Kardec nos deixa na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Diz o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos superiores, ao espírito de verdade, se alguns espíritos foram criados bons e outros maus, visto que nós temos criaturas boas até hoje e temos criaturas do mal. Ele pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta dos espíritos superiores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, sem conhecimento. Porém, notem agora, deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Vejam que interessante. Um texto, uma resposta simples, porém muito profunda, que caiu minha ficha. A nossa missão, meus amigos, meus irmãos, a nossa missão é de nós nos instruirmos, para que nós possamos alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade. E note, olha que interessante, para aproximá-los dele. Deus nos cria para que fôssemos estar perto dele, como filhos, como somos. Os espíritos, aliás, a felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam esta perfeição. Os espíritos adquirem estes conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam estas provas com submissão e alcançam mais prontamente a fim de sua destinação. Outros não as suportam senão murmurando, reclamando por suas faltas, permanecendo distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Gostaria de fazer aqui uma analogia. Imaginamos um homem que cria seus filhos com todo o amor, com toda a atenção, instrui-os desde pequenininhos, vão para a escola, primeiro, segundo, terceiro grau. Periodicamente, eles têm provas. No meu tempo até era sabatina.
Acho que tem alguns que são do meu tempo também. Tem provas que eles têm que passar para crescer, para evoluir. Não é isso? E a felicidade é para aqueles que alcançam esta perfeição. Mas como é que nós podemos adquirir esse conhecimento? É através dessas provas que são colocadas em nosso caminho. Muitas vezes são provas que nós não nos apercebemos. Uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, a perda de alguém, a dificuldade de um emprego, enfim, são provas que Deus coloca no nosso caminho e que nós devemos encará-las de maneira muito positiva, superando qualquer dificuldade que possa surgir. Ainda na pergunta 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? E eles respondem: certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e vontade e sua submissão à vontade do Criador. Ainda faz uma comparação. Uma criança dócil não se instrui mais facilmente do que uma criança que é insubmissa? Sabemos que sim. Então depende de nós andarmos pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Porque Kardec, explorando este assunto com a espiritualidade, ele pergunta na pergunta 122 se existe neles um princípio, uma tendência qualquer que incline para um caminho ou para o outro. E eles respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, depende de nós, meus amigos. Depende do nosso livre-arbítrio. Jesus é nosso modelo e guia para a humanidade. E ele nos deixa bem claro, registrado em Mateus, do capítulo 5, versículo 44 a 48, quando Jesus pede para que nós amássemos os nossos inimigos. Pediu para que orássemos por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam, porque o sol se põe sobre justos e injustos. E se eu amar apenas aqueles que me amam, que estaria eu fazendo de extraordinário? Se eu cumprimentar apenas os meus irmãos, os meus familiares, não seria igual aos fariseus, aos publicanos hipócritas da época de Jesus? Jesus pede para que sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. É primeiramente preciso entender, por estas palavras, a perfeição relativa, pela qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade do Criador. Quando Jesus disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem,
ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, que são os verdadeiros elementos da caridade, visto que jamais nós poderemos nos igualar a Deus ou a Jesus. E nesta sentença, Jesus resume todo o nosso propósito existencial. É a nossa missão. A diretriz para onde devemos nos conduzir. Conquista essa que nos colocará acima da ignorância, do erro, do orgulho e do egoísmo, e de todos os vícios que possam existir no ser humano. E como consequência, um estado de plenitude, onde reina a paz e a felicidade imperturbáveis. Sede perfeitos. Bem, é verdade que para nós ainda não é possível, mas para alcançarmos esta perfeição, nós, seres humanos, nós já percorremos um longo caminho, não é verdade? E temos ainda um caminho muito longo a ser percorrido, como nos diz Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Contra nossos milênios de trevas, já vislumbramos alguns lampejos de luz. Por quê? Nós percebemos, nós sabemos que tem muitas pessoas envolvidas no bem, criaturas, entidades que estão envolvidas no bem. E foi por esta razão que o Divino Mestre veio à Terra, para nos deixar em seu Evangelho o roteiro da perfeição relativa que nós deveremos, que nós alcançaremos certamente. E Ele nos ensinou a sermos bons. Kardec registra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Ali traz de maneira bem prática o que os espíritos superiores nos pedem para fazermos. Diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas o que será isso? O que é a lei de justiça, amor e caridade? É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Veja uma frase curta, mas veja a profundidade, analisem a profundidade disso. É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. É dar a cada um segundo as suas obras. E a caridade, ela é a prática do amor, é o amor em movimento, que é feito, que nós podemos fazer diariamente, buscando sempre o bem-estar do próximo, em primeiro lugar.
E para ser bom, não basta não fazer o mal. Vejam, nós temos de fazer todo o bem que pudermos. Será que nós já conseguimos fazer algum bem? Eu tenho certeza que sim. Nós conseguimos, nós podemos, nós faremos, se ainda não o fizemos. O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, sabe que nada ocorre sem a sua permissão, que as suas leis são justas e sábias e visam somente a nossa felicidade. Por isso, pode dizer-lhe tranquilamente em nossas preces: seja feita a vossa vontade, Pai. O homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. O homem de bem é humano, benevolente para com todos, não tem preferência por cor, por raça ou por credo, vê irmãos em todos os homens. O homem de bem não tem ódio, nem rancor no coração, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa desta indulgência. Por fim, o homem de bem, ele respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, assim como gostaria que os seus fossem respeitados. O homem de bem também, ele tem fé no futuro. Por isso ele coloca os bens materiais abaixo dos bens espirituais. Estes estão acima, pois sabe que nossa vida aqui na terra é apenas uma passagem, um período curto de aprendizagem. É o nosso colégio, é a nossa escola onde nós estamos estudando. Sabe que os bens materiais devem ser usados para proporcionar benefícios a todas as criaturas. O homem de bem também sabe de todas as dificuldades, tem consciência das dores, das decepções, porque passa neste mundo, porque sabe que estas são as provas que Deus nos impõe, ou expiações, depende de nós. Provas são esses desafios que nós devemos passar por nossas vidas aqui na terra, para desenvolver as nossas capacidades de sermos tolerantes, resignados, benevolentes, caridosos, bondosos, gentis. Richard Simonetti, no livro O Homem de Bem, nos traz alguns exemplos que gostaríamos de compartilhar. Por exemplo, na morte de um ente querido. Provação, quando dizemos: seja feita a vossa vontade. Expiação, quando questionamos Deus: por que Deus fez isso comigo? Numa doença grave, provação: Deus, dai-me forças para superar este momento difícil por que passo. Uma expiação:
Não suporto mais este sofrimento. Desavença no relacionamento, provação, quando reconhecemos e pedimos perdão, desculpas, expiação, quando nós apontamos o dedo, a culpa é sua. Quando viemos numa família difícil, provação, temos consciência de que devemos nos harmonizar com todos. Expiação, quando dizemos: será que eu atirei pedra na cruz para nascer numa família dessa? Não aceitando. É expiação. Até eu gostaria de destacar uma coisa importante quanto às provações. Porque as provações, meus amigos, meus queridos irmãos, são escolhidas por nós mesmos. Sabíamos disso? Esperávamos isso? Vejam, as provas são escolhidas por nós mesmos no mundo espiritual, com o auxílio de irmãos maiores, quando nós planejamos a nossa encarnação, quando viemos para cá. Já as expiações são fatos circunstanciais pelos quais nós temos de passar por necessidade premente de reajuste de nossas ações numa vida posterior. Assim como na vida física, quando nós estamos doentes, muitas vezes precisamos nos submeter a uma internação mais longa e alguma cirurgia mais delicada. É um remédio amargo. Quando aqui chegamos para uma nova oportunidade de aprendizagem, muitas vezes temos de ser submetidos a estas dores, a estas frustrações. São os nossos remédios amargos que nós temos que tomar para nos livrar de nossas imperfeições. Pois nas dificuldades é que se forja o homem. É no fogo que se forja uma foice, uma faca, né? O que vale, o que é importante ressaltar e sabermos é que não há injustiças nas leis de Deus, e que somos os responsáveis por nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. O verdadeiro homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. E nisto consiste a verdadeira caridade. Porque interesse não é caridade. Francisco de Assis nos ensina em sua oração conhecida: é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados. E quem procede desta maneira já demonstra um grau maior de evolução. Aqui resumimos as qualidades que distinguem o homem de bem, que deve ser a nossa missão de chegarmos ao horizonte, até Deus. Deus, Ele nos criou com esse objetivo. Basta nós tomarmos a iniciativa de seguirmos adiante. Em virtude de nossas imperfeições que ainda carregamos, sempre que nos afastamos
desse objetivo da perfeição, surgem conflitos internos, muito bem sintetizados pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que aquilo que não quero, faço, e aquilo que eu quero, isto eu não faço. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos conduz forçosamente aos resultados acima. E isto não quer dizer, meus queridos amigos, que só espíritas alcançarão a perfeição. De forma nenhuma, longe disso. Qualquer pessoa, e não precisa ter cunho religioso, não precisa ter uma bandeira religiosa, qualquer pessoa que seguir os ensinamentos de Jesus estará no caminho correto, pois ser cristãos, eis o verdadeiro título da qual devemos nos orgulhar. E assim, a nossa vida transcorre, o nosso dia a dia transcorre nesta busca. Nós não devemos nos esquecer do nosso objetivo, da nossa missão, que é de nos aperfeiçoarmos, de nos instruirmos. No entanto, muitas vezes nós permanecemos distanciados ou gastamos o nosso tempo reclamando ou direcionando as nossas forças para as conquistas transitórias, como o poder, a posse, a fama, o vigor físico, e como resultado, um sentimento de insatisfação ou vazio existencial invadem a nossa alma. Porque uma consciência tranquila e plenitude de vida somente ocorre quando buscamos viver e vivenciar o amor incondicional proposto por Jesus. Por isso é necessário almejar esta conquista do divino, de amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, para que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus. E estamos vivendo agora, neste momento, a nossa mais importante encarnação. Nunca havíamos atingido tal patamar evolutivo. Reunimos hoje as melhores condições, sejam intelectuais ou morais, para termos êxito. Basta que aproveitemos todas as oportunidades que Deus e Jesus nos oferecem, acertando o rumo e seguindo firmes, decididos ao propósito divino de sermos perfeitos. Que os Espíritos amigos possam nos auxiliar nesta jornada e que Deus e Jesus nos abençoe com muita paz e luz a todos.